Bom dia, galerinha! Hoje nós estamos aqui, para fazer a nossa revisão de matemática, que foi todo o conteúdo estudado. E aí a gente selecionou alguns pontos mais importantes do conteúdo que a gente estudou. O primeiro ponto do primeiro conteúdo que a gente viu foi a multiplicação por 2 e por 3 números, que está na página 90 a 92. Nós estudamos também quais são as propriedades da multiplicação. Nós estudamos também a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Nós estudamos o valor do termo desconhecido da multiplicação, a posição de uma reta, e o último conteúdo que a gente viu foi o sólido geométrico, que são os prismas e as pirâmides. Então, o nosso primeiro conteúdo que a gente vai revisar hoje está na página 90, que são os números multiplicados por 2 e por 3. Então, quando a gente vai fazer a multiplicação por dois números, nós devemos observar a regrinha básica. Quando multiplicamos por 2, nós teremos o dobro. Por 3, o triplo. Por 4, quadruplo. Por 5, quintuplo. Por 6, sextuplo. Por 7, setuplo. Por 8, octuplo. Por 9, nonuplo. E por 10, decuplo. Então, nós iremos fazer a multiplicação desses números. Na página 92 e 91, nós iremos estudar como é que fazemos a multiplicação desses números. Como é que a gente faz? Quando a gente for fazer a multiplicação por dois números, eu gosto sempre de ensinar passo a passo aos alunos para eles não se perderem. A gente viu que nós podemos multiplicar o número por 2, 3 e até 10, certo? Quando a gente for fazer a multiplicação do número, a gente vai primeiro fazer por este aqui, que é o da nossa direita, e o de cima. Depois que você multiplicar, por exemplo, digamos, 2 vezes 6, então 2 vezes 6 vai dar igual a 12, então vai 1, certo? Por que foi 1? Porque a gente não terminou a continha e a gente não podemos colocar os dois números ainda. Então, nós vamos fazer a multiplicação pelo 2 ainda. 2 vezes 3 dá igual a 6. Então, a gente vai somar 6 mais 1. 6 mais 1 dá igual a 7. 2 vezes 2, que dá igual a 4. Agora, o segundo passo nós iremos multiplicar o 1 por esses três números. Então, nós iremos colocar abaixo dele, a partir do 1 aqui. 1 vezes 6 é igual a 6. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Vamos passar o traço e fazer a soma. Quando a gente for fazer a soma, é quando a gente termina toda aquela continha e aí a gente vai fazer a soma. Vamos aqui, nós temos nenhum número, então baixa o 2. Quanto é 6 mais 7? Nós teremos o quê? 3, então coloca o 3 e vai o 1. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. Então, não foi nenhum número, então baixamos o 2. O resultado dá 2.832, certo? Então, no livro de vocês, vocês vão observar essa continha da página 91 e 92, e aí sucessivamente. Com relação às propriedades da multiplicação, nós iremos estudar os tipos de propriedades. Nós temos aí no livro, na página 96, que temos associativa. Qual é o exemplo da associativa? Nós temos aqui associativa, nós temos aí na página 96, que são aquelas continhas
que tem o parênteses. Por exemplo, 2 vezes 2 mais 5. Esse é um exemplo de uma continha associativa. De fechamento, a multiplicação. 2 vezes 6, que dá igual a 12. Nós temos o exemplo do fechamento. Elemento neutro. No campo da multiplicação, o elemento neutro ele não vai ser o zero. Ele vai ser o zero somente na adição. Então, se estamos trabalhando na multiplicação, o elemento neutro vai ser o número 1. Até aqui, beleza, né? Então, nós trabalhamos também a comutativa. Comutativas são o inverso. Por exemplo, 2 vezes 5 dá igual a 5 vezes 2. Esse é o exemplo da comutativa. Até aqui, beleza, né? Já na distributiva, nós temos o exemplo aí que ela vai distribuir os valores. Por exemplo, 3 vezes 2 mais 5. Como é que eu vou fazer essa distribuição? Nós iremos pegar o 3 vezes 2 mais 3 vezes 5. E que vai dar o resultado. No caso aqui, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. É só somar. 6 mais 15 dá quanto? 21. Certo? Esse é um exemplo da distributiva. Ok? Essas são as propriedades da multiplicação. Então, na página 96 nós iremos revisar. Qualquer dúvida com relação já ao trabalho, a gente vai explicar cada questão. Estou dando a revisão do conteúdo geral. Nós temos também o conteúdo da página 102, que é a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Então, quando a gente for fazer a multiplicação por 10, por 100 e por 1000, o que nós vamos fazer? Quantos zeros tem o número 10? 1. Então, nós iremos repetir o 13 e colocar um zero, vai dar 130. Multiplicando por 100, nós iremos acrescentar 2 zeros, vai ficar 1.300. Multiplicando por 1000, nós iremos colocar 3 zeros, porque 1000 tem 3 zeros. Então, regrinha básica da multiplicação por 10, por 100, por 1000. Certo? O valor do termo desconhecido na área da multiplicação. No campo multiplicativo, a gente vai trabalhar duas formas, na multiplicação e na divisão. No livro de vocês vão abrir na página 105, o qual a gente vai estar revendo. Por exemplo, eu tenho aí o valor do termo desconhecido multiplicado por 8, que dá igual a 48. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a divisão. Por que eu vou fazer a divisão? Para achar esse valor, a gente tem que pegar o 48 dividido por 8, que vai dar quanto? 6. 6 vezes 8 igual a 48. Então, na multiplicação, a gente vai fazer o inverso, a gente vai fazer a divisão. Na divisão, para achar o valor, a gente vai multiplicar, que é o valor inverso. Nós temos aí no livro, na página 105, nós temos valor do termo desconhecido dividido por 14, que dá igual a 89. Como é que eu vou achar? Eu vou pegar o resultado, multiplicar por 14, que vai dar
1.246. Certo? Na página 108, a gente vai estudar sobre a posição de uma reta. Então, nós temos vários exemplos de retas. Nós temos a inclinada, a vertical e a horizontal, as paralelas e as concorrentes. Então, eu vou dar os exemplos. Esta é uma reta horizontal. Esta é uma vertical. E estas são paralelas, certo? E nós temos também inclinadas e concorrentes. No livro de vocês vão colocar observando o nome, e já no trabalho eu estou pedindo para vocês colocar o nome das retas. Já eu vou ler o trabalho explicando cada questão. Então, nós temos os exemplos. E nós temos também uma reta aí. As concorrentes, elas vai ser dividida em duas retas. Nós temos a oblíqua e nós temos a perpendiculares. Nós temos, essa daqui é um exemplo da perpendicular. E nós temos também esse exemplo aqui, que é em forma de um X, da oblíqua. Ok? No trabalho de vocês vão colocar o nome das retas que estão aí. Lá na página 114, nós iremos revisar os sólidos geométricos, que são os prismas e as pirâmides. Nós vimos também o que são faces, arestas e vértices. Eu expliquei na aula passada de matemática o que são as vértices, as arestas e as faces, certo? Eu vou desenhar aqui o sólido geométrico, o cubo. Então, vai ter uma questão no trabalho de vocês que vocês irão colocar qual é o nome do sólido geométrico, qual é a sua face, a quantidade de faces, a quantidade de arestas e a quantidade de vértices. Então, para saber o que é uma vértice, eu vou lhe mostrar agora. Vértices são esses pontinhos aqui. Ok? São vértices. Nós temos esses tracinhos, são chamados de arestas. E esse inteiro é chamado de faces. No trabalho de vocês irão contar, você tem que fazer a contagem para poder saber a quantidade de arestas, de faces e vértices, certo? Então, agora eu irei explicar o trabalho de matemática. Primeira questão. Escreva o nome de cada reta. Nós temos os tipos de retas que vocês estão vendo. E aí você vai colocar o nome de cada um. Segunda questão. Assinale as colunas. Aí nós temos aí paralelas, concorrentes perpendiculares, concorrentes oblíquas. E você vai dizer qual é a característica que se enquadra a cada uma dessas retas. Nós temos aí duas retas que se cruzam e não formam uma cruz. Duas retas que não se cruzam. Duas retas que se cruzam e formam uma cruz. Então, cada uma dessas retas vai possuir uma característica diferente da outra. Terceira questão. Marque um X nas figuras que formam segmentos de reta. Nós temos o exemplo aqui, 1, 2, 3 e 4. Então, você vai apenas marcar quais são as retas. Quarta questão. Observe os sólidos geométricos e complete com as informações pedidas. Então, você vai escrever
o nome do sólido, quantas faces tem, quantas arestas e quantos vértices. Então, observando que nós temos sólido 1 e 2, certo? E esse tipo de sólido eu expliquei na aula e estou explicando aqui na revisão do trabalho. Na quinta questão, você vai determinar o valor do termo desconhecido aplicado à operação inversa. Nós temos aí, estrelinha dividido para 8 igual a 25. Se eu estou dividindo, eu vou passar o quê? Multiplicando, né? Então, nós temos aí, bolinha multiplicado por 5 dá igual a 25. Então, se eu estou multiplicando, eu vou passar dividindo, né? Então, nós temos aí, bolinha igual a 9, dividido por 9 igual a 9. Então, nós iremos passar o quê? Qual a operação inversa da divisão? Multiplicação. E a outra também, nós iremos multiplicar para achar o valor. Na sexta questão, eu expliquei no começo da aula como é que se resolve as multiplicações com 2 algarismos. Eu coloquei apenas com 2, não coloquei com 3. Então, vocês irão observar do jeito que eu expliquei. Não esqueça do final vocês somarem também, certo? Na sétima questão, nós iremos multiplicar os números por 10, por 100 e por 1000. Nós iremos multiplicar o 13, o 15, o 24 e o 32. Lembrando da regra básica que eu ensinei. Na oitava, aplique a propriedade distributiva e siga o modelo. Nós temos aí o exemplo. 3 vezes, aí fecha parênteses, 9 mais 5 igual a 3 vezes 9 mais 3 vezes 5 igual a 27 mais 15, que dá igual a 42. Então, nós iremos observar este modelo que está aqui, que eu fiz no exemplo, como é que é uma continha propriedade distributiva, e nós iremos fazer a soma no final para dar o resultado, certo? Então, na nona questão, nós iremos relacionar o nome das propriedades da multiplicação. Nós temos aí 5 vezes 4 igual a 4 vezes 5. 8 vezes 1 igual a 1 vezes 8. Aí nós temos embaixo 6 multiplicado por 2, fecha parênteses, vezes 2. É igual a 6 multiplicado, fecha parênteses, 2 multiplicado por 2, dá igual a... Aí você não vai colocar o resultado, você vai correlacionar qual o tipo de propriedade da multiplicação. Na D, você vai observar aí, 5 vezes é igual, aí nós temos aí, fecha parênteses, 6 mais 4 igual a 5 vezes 6 mais 5 vezes 4. Aí nós temos distributiva, associativa, elemento neutro e comutativa. Nos exemplos que eu dei aqui, eu dei o exemplo do fechamento, mas aí eu não coloquei, certo? Então, na décima, vocês irão desenhar os sólidos pedidos. O que eu pedi para vocês desenharem? Um cubo e uma pirâmide triangular. No livro de vocês vai ter, certo? Utilize a régua para desenhar, que fica bem organizado. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Bons estudos!